Qual é o limite de criticar e ofender? Ou seja, quando é uma crítica construtiva, por exemplo, e quando é, talvez, uma ofensa. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária aqui no Instagram, que acontece meio-dia e 17. E hoje é o hashtag Burigato Responde, onde eu respondo perguntas enviadas por vocês, não é? E qual que é a forma de me mandar perguntas? Bom, vamos lá, recapitulando. Se você é meu aluno, manda na comunidade que eu vou montar uma aula numa plataforma, que é o Portal Poder Social Reflexões, né? Uma aula específica lá para vocês. Infelizmente é um lugar fechado, claro, restrito a alunos. Por que eu tô falando isso? Porque alguns alunos meus acabam mandando fora, né? Mas vocês têm privilégio. Agora, para você que não é meu aluno, primeira coisa é mandar na caixinha de perguntas e respostas que eu posto no meus stories. Por que eu estou repetindo isso? Porque algumas pessoas, infelizmente, mesmo eu dando as instruções, não as cumprem e diminui drasticamente as chances de ser respondida. Claro, eu recebo mais perguntas do que eu posso responder. Então mande pelas formas corretas para aumentar as chances de eu responder a sua, certo? Então manda lá dentro da caixinha, né? E se for de algum texto, algum vídeo específico que eu tenha feito, aí você pode deixar nos comentários. Beleza? Boa tarde para todo mundo que tá chegando aí, que tá me dando boa tarde, show de bola. Deixa eu colocar aqui o título da live, né? E é claro, né? Você pode inclusive mandar perguntas durante a live sobre o tema que eu estou abordando. Beleza? Bom, vamos lá então, ó. Boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Uma galera aí já. Deixa eu tomar um gole de água e vamos falar. Bom, então eu respondi essa pergunta, né? Inclusive, essa pergunta foi de uma caixinha anterior, né? Hoje eu publiquei uma nova, então se você quiser mandar sua pergunta, manda lá, que eu sempre revisito as caixinhas quando eu resolvo fazer o Burigato Responde, certo? Bom, vamos lá então. Ó. Qual é o limite de criticar e ofender? Se eu tivesse que responder de forma direta essa pergunta, eu responderia da seguinte forma: quando sua crítica tem como objetivo maior seu próprio ego, não é? Mas talvez você vendo isso fale, não, mas como que eu identifico? Então, bora, vamos lá construir melhor então o argumento, que é o que eu gosto de fazer em relação a essa pergunta, né? Bom, primeira coisa muito clara que nós devemos compreender, até acabei respondendo no Stories mesmo, uma pergunta que era mais ou menos a seguinte: como dar a minha opinião sem ser intrometido, não é? Bom, claro, a percepção das pessoas em si a gente não tem como controlar ferrenhamente toda vez, então a gente tem que usar de atributos para aumentar a probabilidade de eu ter o meu objetivo, não é? Então, qual foi a minha resposta para essa pessoa? Dê a sua opinião quando for solicitada, quando alguém pedir a sua opinião, né? Talvez até por uma hipocrisia autodirecionada, não é? Ou seja, algo que é em relação totalmente a você. Você fala, não, mas eu só dou minha opinião quando ela é solicitada. Mas veja bem, se você começar a analisar minuciosamente seu comportamento, você verá que não é bem assim. Porque nós amamos dar a nossa opinião. Essa é unânime. A gente ama dar opinião. A gente adora falar o que a gente pensa. A gente adora falar o que deve ser feito, e blá blá blá. E com isso, a gente muitas vezes, falando assim, eu só dou minha opinião quando solicitado, você se fecha a perceber que você está dando a sua opinião quando você não é solicitado. Certo? Então qual que é o ponto aqui? Bom, quando a gente olha a ideia do criticar de forma construtiva e blá 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 versus o ofender, a primeira coisa que eu tenho que analisar como sinal é se a crítica foi solicitada. Ou seja, se eu te contei algo da minha vida, se eu falei alguma coisa, se eu te mostrei algo e falei qual que é a sua opinião, perguntei qual que é a sua opinião. Porque veja bem, sua opinião pode ser maravilhosa, pode estar certa, pode ser correta, mas a pessoa pode ficar puta com você, por quê? Porque ela não pediu a tua opinião. Tá? Então você pode, por exemplo, olhar uma amiga, um amigo e tudo mais, que tá fazendo uma cagada no meio de um relacionamento, aí você falar com o dever e tudo mais, você fala, não, eu quero dar a minha opinião, porque eu quero ajudar e tudo mais, e isso é possível, claro, não é? Mas o grande problema é que se ela não for solicitada, mesmo a sua opinião sendo maravilhosa, ela não será ouvida e por provavelmente ser um ponto de discordância, né? Tipo, a sua opinião é A e o que a pessoa está fazendo é B, ela vai achar você intrometido, intrometida, vai achar que você está criticando, ofendendo, até que tá? Então o primeiro sinal é esse. Sua opinião, sua crítica foi solicitada
ou não. Faça uma análise honesta, tá? Não ache que você é diferentão de todo mundo e que você não dá opinião. Você critica, eu só dou opinião quando for solicitado. Não, provavelmente não faça essa análise por conta, tá certo? Agora, Thiago, não foi solicitado e eu quero dar minha opinião, eu quero ajudar. É óbvio que existe esse cenário, né? Então qual que é a minha opinião? Qual seria a minha instrução a você? Se não for solicitada sua crítica, sua opinião, a faça através de perguntas. Ou seja, questione a realidade da pessoa ao invés de especificamente ficar dando sugestões, dando blá blá blá, certo? Então você viu lá. Se você viu lá a questão, ou o que a pessoa te disse, ou o que quer que seja, e aí a pessoa não pediu a sua crítica, não pediu a sua opinião, certo? Você então pergunta, fala, poxa, legal, e você acha, exemplo, tá? Você acha que dá para melhorar isso que você está fazendo? Ou, por exemplo, você acredita ser a melhor forma de lidar com isso, a que você está observando, ou a que você está colocando, ou a conclusão que você chegou, não é? Bom, então veja bem, ao invés de eu ser direto, né, eu sou indireto. Isso é extremamente poderoso e muito necessário, né? A real é que se nós fôssemos bons em fazer perguntas, a maioria dos nossos problemas sociais seriam resolvidos. O problema é que a gente gosta muito mais de colocar ponto final ou ponto de exclamação do que ponto de interrogação no que a gente fala. Então a gente muito menos pergunta e mais afirma, mais determina do que o contrário, não é? Então, quando não é solicitada a sua crítica, uma das melhores formas de não cair na possibilidade da ofensa é você perguntar, tá? Mas aí vem o terceiro ponto, né? Que talvez vocês estejam conversando claramente, né? As coisas não são tão preto no branco, porque existem diversas variáveis, né? Então depende muito do grau de amizade, depende muito do contexto social, depende muito da situação em si. Então é claro, eu não quero colocar aqui que especificamente só dê opinião quando solicitado. Não caia em extremismos, né? Caia mais numa análise pessoal, ou seja, pô, eu dou muita opinião que não me pediram, né? Quando eu dou minha opinião, eu sou muito afirmativo, eu coloco muito meu ponto de vista no sentido de querer que a pessoa faça obrigatoriamente o que eu acho, ao invés de fazer perguntas. Vai se questionando nesse sentido aí, né? Mas, então, coloco aqui que qual é o limite, né? Para martelar a resposta que eu dei no início da live. A pergunta, então, é: qual é o limite de criticar e ofender? Como eu já expliquei aqui, há muitas variáveis e sempre, né, praticamente, dependerá da percepção da própria pessoa. Ou seja, você pode ser a pessoa mais educada do mundo, mas a pessoa, só porque não pediu a sua opinião, vai falar, nossa, que intrometido, que intrometida, nem perguntei e nada disso, certo? Mas, na prática, no que nós podemos controlar, que é a nossa forma de colocar, quando eu acredito que ela começa a se tornar ofensa prática? É óbvio, primeiro, se você utiliza de palavras chulas, xinga e blá blá blá, isso é óbvio, né? Acho que eu não preciso falar aqui, mas é o seguinte, ó, se torna ofensa quando entra na insistência, e isso é muito natural, vou explicar. E natural eu não quero dizer que isso seja certo, tá? Ou que, então acontece. Não, eu quero dizer que você precisa ficar atento para que você não faça isso, porque é um comportamento comum, tá? Mas que não, pelo menos na minha concepção, deveria ser tão utilizado. Que é o seguinte, a pessoa fala algo da vida dela, e aí eu vou lá e, não solicitado, dou a minha opinião. Começo a criticar, começo a falar alguma coisa nesse sentido, tá certo? Aí a pessoa, enfim, a gente odeia pegar a opinião dos outros, sabe por quê? Porque isso nos inferioriza. É como se eu estivesse assumindo que eu sou incapaz de lidar com aquela situação, por isso eu preciso da sua opinião, tá? Por isso que a gente é tão resistente à opinião. É claro que há algumas outras interpretações, mas basicamente é isso. Eu me sinto inferior, por isso eu rejeito a sua opinião, porque eu acho que a minha é melhor. Por quê? Porque se eu falar que a sua é melhor, muito provavelmente eu estarei me colocando na posição de incapaz de lidar com aquilo, tá? Logo, o que acontece? Provavelmente haverá um embate ali, não é? Ou seja, a pessoa acha que ela deve fazer algo, aí você, na crítica, na opinião e por aí vai, começa a falar, não, mas eu acho que você tem que fazer outro algo, não é?
Só que aí, ao invés de você, na primeira resistência da pessoa, falar assim, tá, entendi. Ah, beleza, então tá bom, faça como você quiser. Não, o que você faz é, não, pera aí, deixa eu te explicar de novo para você entender o que eu quero dizer. Aí você começa a insistir, querendo que a pessoa faça o que você determinou, não é? É aí que, na minha compreensão, você praticamente está ofendendo a pessoa. Porque quanto mais você insiste, mais você afirma e reafirma a incapacidade dessa pessoa em lidar com a situação e a sua, né, grande capacidade em lidar. Então, veja bem, principalmente, né, quando eu coloco minha opinião e ainda muitas vezes quero determinar, insistir que a pessoa cumpra a minha opinião, eu já coloco que pra mim é fácil resolver esse tipo de coisa, não é? Então, sei lá, sua amiga, seu amigo tá tendo um problema de um relacionamento amoroso, não é? E aí você fala assim, tem que terminar. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero dar mais uma chance. Tudo bem, a pessoa pode estar errada. Você não sabe também, né? Essa é a grande realidade, mas a gente acha que nossa opinião é sensacional. E aí a gente fala, não amiga, não amigo, você tem que terminar, porque é assim, assim, assado, e blá blá blá, você tem que fazer isso. Bom, você começa, como eu disse, a ofender a pessoa, e aí veja bem, retomamos a resposta inicial, que é quando a sua crítica tem como objetivo maior seu próprio ego. Já deixou de ser eu quero ajudar essa pessoa e se transformou em sim, em que eu quero que a minha crítica seja validada. Eu quero que ela fale, uau, caramba, que sensacional essa crítica e essa opinião que você me deu. Eu vou seguir estritamente porque você é um gênio, não é? Ah, Thiago, é claro que eu não quero que a pessoa fale isso. Bom, primeiro, é claro que você quer. Segundo, é claro que ela não vai falar. Terceiro, não é isso que eu quero dizer. Não se apegue às palavras. O que eu quero que você entenda é que você quer ter a sensação de que por a sua crítica ou a sua opinião, ela foi maravilhosa. E qual é a melhor forma de ela ser maravilhosa? A pessoa ouvir e falar, nossa, verdade. E fazer o que você está propondo. Sacou? Então, veja bem. Eu tento ao máximo, tá? Lógico, compreendendo que há contextos, há níveis de amizade, há níveis sociais. Por exemplo, você vai ver um amigo seu fazendo uma puta cagada, só porque ele não pediu sua opinião, você não vai dar a sua opinião? Bom, cabe, acredito eu, aqui um certo discernimento a vocês para fazerem a leitura da situação, tá? Mas utilize desses pontos, entenda quando foi solicitado, se não solicitado, tente utilizar ao máximo perguntas. E se você der a sua opinião e a pessoa rejeitar, não insista. Entenda que a sua ajuda tem que ser maior do que o seu próprio ego, pois senão não é uma crítica, e sim um pedido de, vamos dizer assim, de veneração, não é? Um pedido de que, por favor, reconheça que eu sou inteligente também, tá? Bom, vamos lá. Criticar não significa ofender, a ofensa está sempre carregada de emoção, enquanto a crítica é objetiva, racional e fundamentada. Margot, não é bem assim. Como eu disse aqui para vocês, não é apenas o que você diz. Voltou aí? Apareceu aqui que pausou porque a conexão tava... Me fala aí, tá certo ou não? Tá funcionando ou não? Que apareceu aqui que a conexão tava baixa. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Diz aí pra mim. Ó, Ale, queridíssima aluna, como bem disse Ryan Holiday, exatamente. O ego é seu inimigo, exatamente. Vou abordar esse livro, né? Aí foi, inclusive, acho que foi você, né, Ale, que me perguntou se eu vou abordar. Vou abordar. Bom, ó, Cami voltou, show de bola. Então, maravilha. Continuarei, então, comentando o que a Margot disse, né? Então, aí entra uma grande falha de percepção nossa, que é o seguinte... Olha só, criticar não significa ofender, né? A ofensa está sempre carregada de emoção, enquanto a crítica é objetiva, racional e fundamentada. Show de bola. Então veja bem, vamos supor então, a gente consegue aqui colocar dois cenários, né? Pelo que está sendo comentado. O que é então a ofensa? A ofensa é quando eu me enraiveço, né? Então eu vou lá, fico puto, fico com raiva, e aí eu começo a falar, não, você tem que fazer, blá, 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 blá. Show de bola, beleza. Então essa é a percepção, né? Beleza, então com isso eu tô ofendendo? Muito provavelmente. Aí a gente cai no conto, né? Que é não, mas quando a minha crítica é objetiva, racional e fundamentada, ela é uma crítica, ela não é uma ofensa. Bom, show de bola. Mas veja bem, então vamos pegar aqui, eu posso muito bem falar, não,
mas ó, deixa eu te explicar mais uma vez o que eu pensei. Aí eu vou lá e reitero, eu me apaixono pela minha opinião e pela minha crítica, certo? E a pessoa vira pra mim e fala assim, tá, eu entendi o que você quis dizer, Thiago, mas eu quero fazer o que eu quero fazer, certo? Aí eu falo, não, peraí, eu acho que você não entendeu. Deixa eu te explicar mais uma vez. Ou seja, é o meu ego trabalhando. Então não caia nesse conto de que só é ofensa se você fala com muita raiva. Porque eu posso ser cínico, certo? Eu posso utilizar de cinismo, de sarcasmo para ofender alguém. Eu posso, por exemplo, ofender alguém calado. Não é? Quando alguém, por exemplo, me fala bom dia e eu não falo bom dia, eu passo reto. Eu não falei nada. Que emoção que tinha aí? Eu não ofendi a pessoa? De certa forma sim, porque eu ignorei ela, certo? Então entenda e cuidado para utilizar termos, porque veja bem, na minha compreensão, tá? E nessa leitura aqui, o que acontece? Não você especificamente, tá, Margot? Mas assim, qualquer um que olhar é porque olha e fala, minha opinião é foda e por isso ela tem que ouvir. Porque não é uma ofensa, é uma crítica. Por quê? Porque minha opinião é boa, ela é fundamentada, ela é racional, ela é blá blá blá. Mas, como eu disse durante toda a live, certo? O que vai contar para ela ser confundida de crítica para ofensa é a percepção da pessoa. Então você pode ser extremamente bem fundamentado ou fundamentada, mas insistir. E aí você está ofendendo o quê? A percepção que ela tem de si mesma, que é eu sou inferior e você é superior. Você sabe lidar com a situação. Então não é só palavrinha bonitinha que caracteriza uma crítica construtiva, e sim todo esse contexto que nós falamos aqui na live. Beleza? Show de bola! Tiago, as pessoas que se ofendem muito facilmente com tudo, mesmo sem eu dizer uma palavra, como lidar? Cara, não tem como lidar, não tem como lidar, só para. Porque assim, você não vai convencer um mimado ou uma mimadinha, porque tem muito aqui, né, em todo lugar, e muitas vezes nós mesmos somos, né, vamos assumir, tem hora que a gente mesmo é bobo e bocó e leva umas coisas pro pessoal que não é pra levar, não é? Mas como que eu lido? O que me vem na cabeça sempre é assim, como eu mudo essa pessoa, não é? E você não vai mudar, ou ela toma a decisão de se fortalecer, ou ela continuará sendo mimada, blá blá blá. E aí a vida talvez force ela a ser mais forte, a parar de levar tudo tanto pro pessoal e por aí vai, certo? Agora, o que eu enxergo é o seguinte, tá? Você pode e deve se posicionar numa série de coisas? Deve. Por exemplo, eu tenho aqui os meus canais de divulgação, certo? Se alguém falar, Thiago, você tá falando bosta, eu quero que você pare de falar isso. Ela não tem direito nenhum de fazer isso, porque eu tô fazendo isso no meu Instagram, nos meus cursos, nas minhas coisas. Eu não tô indo no dela comentar. Então vai a merda, não enche meu saco e vai fazer, tá? Não gosta do que eu falo? Então vai para outro lugar ou vai me xingar em outro lugar. Não na onde eu tô fazendo a parada, por exemplo, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ela pare de expressar a opinião dela. Se ela é mimadinha ou o que quer que seja, faça o que quiser. Mas eu não vou ficar tentando mudar o ponto de vista dela, sacou? Esse é o ponto fundamental. Então veja bem, quando você dá de cara com alguém, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque talvez até seja um tema de live, né? De uma live só pra isso, tá? Mas, quando você vê que a pessoa é muito ofendidinha, muito chatinha e blá blá blá, encerre o assunto e mude de mesa. Essa é a minha solução de como lidar. Então você vê que você falou, aí a pessoa começa com chatice, fala, puta merda, fala, então tá bom, sai. E mostra mesmo que você fala, não, velho, não vou ficar lidando com isso daqui. E se a pessoa ficar insistindo, não, sacou? Então é mais ou menos isso. Não fique na mesma mesa que o ofendidinho, porque é chato pra cacete, enche o saco, estressa. E, por exemplo, sei lá, pelo menos é que eu, né, sempre no meu grupo de amigos, foi muito difícil a gente ter pessoas chatas desse jeito, mas existe. Eu já tive que lidar com elas. E eu percebi que quanto mais eu tentava mostrar para elas que elas estavam sendo chatas e mimizentas, por exemplo, né, mais elas se tornavam chatas e mimizentas. E aí eu percebi que talvez até eu estivesse forçando a barra. Então, o que eu fiz? Falei, então vamos fazer o seguinte, se eu enxergo a vida de uma forma e você enxerga de outra, né, e a gente não está conseguindo unir essas coisas, bom, a gente não toca mais nesses assuntos e aí vamos vivendo e vamos deixando as coisas acontecerem até que uma hora a gente fale, puta, quer saber? Vamos tomar rumos diferentes, por exemplo, não é? Então, entenda isso. O lidar com mimizentes, com pessoas que se ofendem demais, eu não acho que você tem que baixar a cabeça. É basicamente isso que eu quero dizer. Eu acho que você tem que sair fora. Pelo menos fazendo essa análise simples aqui, né? Mas vou anotar esse tema aí e quem sabe a gente aborde mais profundamente. Certo? Então é isso. É a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Livro, inclusive,
que está 100% abordado lá no Reflexões. E se você quiser fazer parte, no momento as inscrições estão encerradas, mas você pode entrar na lista de espera. Certo? Então é isso. Amanhã, meio-dia 17, live novamente aqui no nosso Instagram. Participe ao vivo para poder me fazer perguntas, como rolou aqui, e principalmente para garantir o acesso ao conteúdo, pois algumas lives não serão postadas, tá certo? E ao vivo, né, mande perguntas como aconteceram aqui vinculadas ao tema. Show de bola? É isso então. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e aqui, né, responde minha pergunta. Aparece aí, aparece o quanto antes para você mandar ali, porque tem hora que não dá para responder todas, mas eu farei sempre o possível. Show de bola? Beijo no coração de todos vocês. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima. Tchau!